Enfim, então agora vou começar a entrar nos livros aqui, né? Então o primeiro que eu trouxe é do Arthur Koestler aqui, que foi um pesquisador, né, lá na Universidade de Stanford também, nos anos 60. Tá já? Então, olha só para mostrar um pouco do que os caras pensam, né? De qual que é a mentalidade deles, assim. Esse livro aqui é de 67, ele diz assim: aplicado numa escala global, né, e isso deve ser feito para impedir uma catástrofe, para prevenir uma catástrofe, deve ser promovido o controle populacional, né? Porque a nossa espécie se tornou uma aberração biológica, né? E que se não tiver os seus instintos controlados, né, ele vai explodir vamos dizer, o seu raio, né, o rate of breeding, né, seu raio de procriação, tá? Então, o cara... Eu peguei alguns para falar que são vários, né? Esse aqui é um outro, o uso humano dos seres humanos, né? Do Norbert Wiener, que é o criador da cibernética. A gente vai falar um pouco da cibernética, porque cibernética vai ser a metodologia de controle da sociedade para eugenia, tá? Então, o que ele fala aqui, né, é o seguinte: esse livro aqui é de 1950. Ele fala assim, Malthus, né, citando o Thomas Malthus, né, da onde vem o malthusianismo, que virou eugenia, fala assim, por exemplo, ele vê a cultura da sua época mergulhar no problema do crescimento populacional incontrolado, que acaba engolindo os ganhos feitos pela humanidade. E a linha intelectual descende de Malthus diretamente para Darwin, e isso é claro. Então, ele fala que, né, se você, segundo a teoria do Darwin, para melhorar a raça, você tem que promover a eugenia, né? Outra parte, ele fala que, num sentido muito real, né, nós somos passageiros de um navio que está afundando, que é o nosso planeta, né? Então, a visão dos caras era sempre essa: você tem um apocalipse populacional que está iminente e a gente tem que reduzir a população. Esse livro também é a Sociedade Tecnológica do Jacques Ellul, de 64, e ele diz o seguinte: só tô trazendo para o pessoal o que essa galera pensa a respeito, né, do problema populacional, né? Então, ele fala assim, na sociedade, no ano 2000, né, ele está fazendo prognósticos, né? Viagens à Lua serão comuns, né? Nós habitaremos em satélites artificiais, toda a comida será completamente sintética. A população mundial irá ter quadruplicado, mas ela terá sido estabilizada, né? Doenças, também a fome, isso será eliminado e haverá uma inspeção higiênica universal e controlada. O problema da energia será resolvido e sérios cientistas irão realizar essas utopias, vamos dizer assim, né? Todo conhecimento será acumulado em bancos eletrônicos e transmitido diretamente ao sistema nervoso humano através de mensagens eletrônicas. Não haverá mais a necessidade de aprender, porque toda a informação será, né, eletrônica. E aqui que entra na questão. No campo da genética, a reprodução natural será proibida. Uma população estável será necessária e a inseminação artificial será o meio de chegar a isso, né? E esse método será universalmente aplicado, né? Então, né, acho que está dando para ver. Então, esse livro aqui é da CIBA, tá? O Homem e Seu Futuro, de 63, é lá da indústria farmacêutica, e eles convidaram o Julian Huxley, que era um eugenista famoso inglês, era da Sociedade Fabiana, era irmão do Aldous Huxley, e diretor
da Unesco. Quando a Unesco foi fundada junto com a ONU, ele é o primeiro diretor. Inclusive, eu trouxe um manifesto aqui onde ele defende a eugenia no manifesto da Unesco. Tá? E eu vou ler para vocês aqui. E aqui ele fala o seguinte, página 20. Desculpa, eu estou tentando falar rápido aqui. Então ele fala, se nós falharmos para controlar a nossa população, nós iremos destruir o nosso habitat e a nossa cultura. Está muito claro, ele fala que como a própria ciência, a evolução humana, ela deve ser corrigida pelo processo cibernético. E você fala, cara, esse é um livro editado pela indústria farmacêutica, pela empresa que faz, né, vacina, remédio, tá? Esse livro aqui, Millennium, de 81, são várias vamos dizer, editoriais, né? Vários artigos escritos por pessoas renomadas aí em vários campos, mas todos com essa mentalidade, né, alinhada com os globalistas, né? Então, aqui na parte onde eles... Tem vários tópicos, né? Então, na parte onde fala sobre a inteligência humana, quem escreveu foi o Jonas Salk, que é o cara que criou a vacina da poliomielite para Sandoz, tá? Esse cara é um psicopata também, tem os livros dele, tem um livro dele chamado A Sobrevivência do Mais Esperto. Então, falando em cima do que o Darwin falava, sobrevivência do mais, né, apto, ele fala a sobrevivência do mais esperto. Então, ele fala o seguinte, a maior ameaça à nossa espécie é atribuída ao aumento da população humana. Então, você fala, peraí, como que o cientista que criou a vacina da polio, você não criou para salvar as pessoas? Como que você está falando que a maior ameaça da humanidade é o próprio ser humano? Então, de novo, eu estou pegando várias fontes assim para reforçar essa questão. Outro livro do Bertrand Russell, né? Talvez o pessoal pode ter estudado ele na escola, que é conhecido como matemático, mas ele era um socialista fabiano, era um eugenista também. E olha o que ele diz, né? Livro de 67. Ele diz o seguinte: creio que é dever de todos os que são capazes de encarar os fatos, abrir os olhos para a realidade e proclamar que a oposição ao controle da natalidade, se for bem sucedida, lançará a humanidade na miséria e na degradação mais profunda e espantosa, e isso dentro de uns 50 anos. Tá? Ele fala, se uma peste negra se alastrasse por todo o mundo uma vez a cada geração, os sobreviventes poderiam procriar livremente, sem perigo de superpovoar o mundo, superpovoar. Olha o que o cara fala. Existem 3 processos de levar a segurança a uma sociedade que queira ser estável no que se refere à população. O primeiro é o controle da natalidade. O segundo é o infanticídio ou guerras realmente destrutivas. E o terceiro é a miséria geral, com exceção de uma minoria poderosa. Você está vendo a mentalidade dos caras? Fala assim, então como que a gente controla? Ou é guerra, ou é fome, ou a gente tem que criar métodos anticoncepcionais, né? E ele fala que assim, desses 3 processos, só o controle da natalidade evita a crueldade extrema e a infelicidade para a maioria dos seres humanos. Entretanto, enquanto não houver um único governo global... Caramba... Aqui ele fala mundial, desculpa. Um único governo mundial, haverá disputas pelo poder entre diferentes nações. E à medida que o aumento da população trouxer a ameaça da fome, o poder nacional tornar-se-á cada vez mais, obviamente, o único meio de evitar a inanição. Haverá, portanto, blocos em que as nações famintas se unirão contra as nações que se alimentam bem, e essa é a explicação da vitória do comunismo na China. Essas considerações provam que uma sociedade científica mundial não pode ser estável a menos que haja um governo mundial. Então, além disso, eles usam esse argumento para promover um governo global, né? Todos também são globalistas. E aí chegamos no livro de lançamento do Clube de Roma, chamado Limites do Crescimento, Clube de Roma, que é o precursor do Fórum Econômico Mundial, tá? Eles, o Aurélio Petti, que é um dos fundadores, junto com o Bill DeBerry, com o David Rockefeller, eles que fundaram o Fórum Econômico Mundial. Esse livro aqui é de 74, né? E tem as coisas que eles dizem aqui são assustadoras, né?
Então ele fala assim, ó, a solução tecnológica para o problema, né, da superpopulação é melhores métodos de controle de natalidade. Só há duas formas de restaurar, né, esse desequilíbrio. O crescimento populacional será diminuído ou o nível de mortalidade deve crescer novamente. Todos os limites naturais para o crescimento populacional devem ser aumentados para aumentar a taxa de mortalidade. Nenhuma sociedade quer deliberadamente aumentar o raio de morte. Então, eles falam assim, a solução é reduzir o nascimento, né? Outro livro deles aqui, que veio em seguida do Limite do Crescimento, de 74, né, que chama A Humanidade num Ponto de Virada, né? Só para... Logo no prólogo, olha o que eles dizem, né? Ele fala assim, olha, a humanidade é um câncer. Nossa. Tá? Então, assim, de novo, né? Tô martelando um pouco nesse tema. Esse aqui é o manifesto da Unesco, tá? De quando foi criado, lá em 48, né? Desculpa, 47. E o Julian Huxley, que era... Primeiro que ele foi presidente da Associação Britânica Eugênica, e os caras escolhem ele para ser o primeiro presidente da Unesco, né? E o que o cara fala aqui, né? Página 38, ele fala assim, ó: portanto, é essencial que a eugenia seja trazida dentro dos limites da ciência, porque, como indicado, né, se isso não acontecer num futuro remoto, o problema, né, da qualidade média humana será urgente. Ele fala, nós temos que melhorar a qualidade média humana. E isso só pode ser conquistado aplicando as descobertas feitas pela verdadeira ciência eugênica, tá? Faço questão aqui de mostrar. Então, pessoal, isso tá no manual da Unesco, né? Aqui. Esse aqui é o livro lá da agenda né, lá em 94, quando teve lá no Rio, né? Lembra quando teve? Sim. Esse aqui é o manual deles, tá? E olha o que eles estavam defendendo lá. Página 21, aqui, olha. O crescimento da população mundial e a produção combinada, combinada com o padrão de consumo insustentável, colocam um estresse severo, né, nas capacidades de suportar a vida no nosso planeta. Esse processo interativo afeta o uso da terra, da água, do ar, da energia e outros recursos. O crescimento rápido das cidades, a não ser que forem bem manejados, encontram, né, um grande problema de meio ambiente. Então, tanto o aumento do número das cidades e o seu tamanho chamam uma grande atenção na questão dos governos globais e do gerenciamento municipal. O tamanho da humanidade, as dimensões humanas são elementos chaves para considerar esse intrincado conjunto de relacionamentos que devem ser adequadamente considerados e tratados com políticas, né, para um desenvolvimento sustentável. Enfim, então, basicamente, está falando a mesma coisa, né? Eles estão falando assim, a gente tem que controlar a população, porque é esse mito de que, assim, quando a gente está vendo, é o contrário, que a maioria dos países industrializados estão, o Japão falando que até 2050 acaba, né? Os Estados Unidos estão com problema de depopulação, a Coreia com problema de depopulação, e a maioria dos países, tirando os países africanos, os países europeus estão todos com problemas Então, é uma falácia dizer que a gente está passando por uma crise de superpopulação quando é o contrário, né? Mas é porque, na visão deles, não é a população em si, mas a qualidade da população. Tá. Né? Como ele fala que a gente tem que melhorar a qualidade, como ele falou no manual da Unesco, a gente tem que melhorar a qualidade do cidadão médio, entendeu?
né? E esse livro aqui, A Conspiração Aberta, do H.G. Wells, que era um socialista fabiano. O que é a Sociedade Fabiana? É um grupo, um think tank inglês, né, socialista, que basicamente influenciou desde a escola de Frankfurt, influenciou o pensamento da Stanford, porque o Aldous Huxley foi para a Califórnia, né? Muitos estudaram as teorias que eles tinham desenvolvido de controle social. E no livro ele fala que é uma conspiração aberta, tá? O título é isso, Conspiração Aberta, né? Ele fala o seguinte, né? O H.G. Wells, né? Ele fala, essa é a minha religião. A gente começa a entrar na questão que para os caras é uma crença. Ele fala, essa é a minha religião. Se é verdade que o homem, como o animal, né, qualquer outro animal, é uma criatura que luta para se sustentar, né? Mas, diferentemente dos animais, o homem pode recorrer a métodos que escapam da pressão competitiva na qual ele garante a sua subsistência. Então está falando assim, nós não temos predadores, né? O homem, então, não tem uma pressão ecológica para... Tá? Então, só ele pode restringir o seu aumento, né? o seu crescimento populacional. Né? Ele fala aqui, então, isso requer um controle deliberado, coletivo da população, e essa é a primeira condição para segundo eles, né? Para uma sociedade estável. Acho que deu para ficar clara a questão, né, da eugenia. Eugenia, controle populacional. Eugenia, controle populacional.